Havia uma câmera de vídeo no parapeito da janela, e o protagonista pensava que frequentemente atrasava o aluguel. Na mesa, restos de fast food. Jin-hook refletiu que, às vezes, para economizar dinheiro e investir no mukbang, chegava a passar fome por vários dias. Segurando um copo com bebida e mastigando devagar, ele pensou que, se aquela oferta tivesse surgido apenas um dia antes, teria aceitado sem pestanejar. Mas a lembrança do momento diante da árvore destruída lhe vinha à mente. Agora, não entregaria aquela informação nem por 1, nem por 10 bilhões. Fechando o punho, Jin-hook sorriu satisfeito. Recordou-se de sua luta contra a árvore e concluiu que, mais importante do que qualquer coisa, era monopolizar o conhecimento. Com o celular na mão, começou a pensar em seu próximo destino. Imaginou um prédio alto e sombrio, refletindo que, enquanto estava ocupado no jogo, o mana que escapava da Torre dos Desafios já havia se espalhado por toda Seul. As mudanças estavam principalmente nos artefatos que antes estavam fora da torre e agora haviam se tornado relíquias sagradas. Atrás do vidro, um longo sabre reluzia sob 2 pequenos refletores. A lâmina começou a evaporar, e Jin-hook refletiu que os verdadeiros tesouros, relíquias lendárias com poderes místicos, estavam dentro da torre. Aquilo diante dele não passava de uma réplica. Em pouco tempo, encontrava-se diante do Museu Central do Povo. Um jarro, um escudo, uma espada e até um pergaminho com hieróglifos flutuavam no ar. Jin-hook concluiu que o museu era praticamente um armazém de tesouros. Ele franziu a testa. O problema era que não era o único atrás daqueles itens. Diferente da árvore da ganância, que surgira em 7 pontos de Seul, havia apenas um museu central, o que atraía caçadores de relíquias de todos os cantos. Em sua mente, imaginou 4 figuras indistintas, e logo supôs que entre eles haveria veteranos experientes. Com firmeza, segurou a maçaneta. O sistema confirmou. Você entrou na área do evento. Abrindo a porta, notou o silêncio maior do que esperava. Talvez ninguém tivesse chegado ainda. Mas logo seus dentes se cerraram. Com as mãos nos bolsos, percebeu. Alguém já estivera ali. Contra a parede carbonizada, um corpo queimado. O protagonista refletiu que, se o mundo havia mudado, então as pessoas também estavam mudando junto. Porém, o contraste entre expectativa e realidade era brutal. Em apenas um dia, todos haviam se tornado perigosamente destemidos. O olhar de Jin-hook subiu pelas escadas. Ele sabia que o alvo eram as relíquias sagradas guardadas nas salas da Idade Média e Moderna. Entre elas, estava o de Doyanjido, o mapa antigo que todos cobiçavam. Não era apenas um registro das 8 províncias da Coreia. Saturado de mana, armazenava informações sobre a Torre dos Desafios. Cada detalhe sobre os labirintos, ruínas, monstros e artefatos estava marcado nele. Não havia dados além do 10º andar. Mas mesmo assim aquilo já inflamava os olhos de qualquer um. Para todos, o mapa era o prêmio máximo. Mas Jin-hook sabia que os verdadeiros tesouros estavam escondidos em outro lugar, sob a argila. De repente, um jarro caiu no chão, seguido por um grito de raiva. A sala mergulhou no caos. Pessoas se atacavam, estilhaços espalhados pelo chão, manchas de sangue por toda parte. Um jovem de cabelos negros, segurando o adversário pela gola, virou-se. Um homem largo, de ombros pesados, cruzou os braços e declarou que qualquer um que se movesse a partir dali seria considerado morto. Um garoto de camiseta azul franziu o senho e rebateu que não falasse besteira. Já outro, com um curativo no rosto, riu com desdém. Ninguém ali se intimidaria com tais ameaças. Do martelo em suas mãos escorria sangue fresco. Ele olhou com tédio para o brutamontes e murmurou que esmagaria seu crânio sem pensar 2 vezes. De repente, o homem rangeu os dentes, seus olhos tingiram-se de vermelho, e ele sibilou com raiva que ninguém ali parecia entender suas palavras. Cerrando os punhos, começou a gritar tão alto que rasgou o tecido de suas próprias roupas. A garota de cabelos curtos, assustada, murmurou se aquilo era uma habilidade pessoal. O rapaz com o curativo no rosto, mais sério, advertiu que era perigoso. O homem, então, transformou-se em um monstro de pele acinzentada e rugiu que o mapa lhe pertencia. Seus olhos brilhavam em vermelho, a mandíbula travada de ódio. Um velho de colete azul fechou os olhos, rindo baixinho, disse que não podia concordar com aquelas palavras. O monstro franziu o senho, perguntando se ele havia enlouquecido. John se aproximou, apresentou-se,
com a voz em tom de comando, gritou para que o velho sumisse logo dali, antes que tivesse seu pescoço torcido como o de uma galinha. Mas John apenas sorriu de leve e comentou que o sujeito era muito grosseiro. Então estalou os dedos. O velho, irritado, perguntou se ele iria quebrar seu pescoço ou transformá-lo em carvão. Uma chama surgiu na ponta do dedo de John. O monstro arregalou os olhos, surpreso, murmurando que aquilo era magia. O velho ergueu a mão e disparou um ataque flamejante contra o inimigo. As chamas refletiram nas pupilas vermelhas da criatura antes de envolvê-la por completo. O corpo do monstro foi consumido, tornando-se carvão vivo, enquanto ele urrava em dor. No fim, só restaram pedaços de carne fumegante. Da boca aberta dele escapou um vapor espesso. John, com as mãos atrás das costas, virou-se com calma e declarou que aquele era o desastre trazido pela língua insolente do homem. O velho sorriu quando Yuri surgiu logo atrás dele. Pegue os itens e cuide do resto, pediu, confiante. Pode deixar comigo, John, respondeu a garota com um sorriso. Ela tocou a pequena estátua de Anubis e afirmou que aquilo seria o bastante. Seus olhos brilharam em roxo, linhas luminosas formaram símbolos ao redor de seu corpo, e ela declarou que enfrentaria qualquer um que ousasse impedi-los. O homem de máscara de lobo empunhou com firmeza uma longa lança. Atrás dele, uma sombra bestial de presas afiadas e olhos vermelhos se projetava. A estatueta escureceu diante do clarão que preenchia o espaço, o ouro cintilando enquanto linhas amarelas percorriam o corpo de Anubis, formando padrões. De braços cruzados, Yuri anunciou friamente: humanos, quem se mover será considerado o inimigo de Anubis. O guerreiro de pele negra ergueu a arma. Yuri sorriu, oferecendo cooperação. Os jovens recuaram em horror. Um deles, trêmulo, perguntou por que havia tantos velhos despertos naquele lugar. Armas ensanguentadas caíram ao chão, acompanhadas de gritos. Desistiam do mapa, desistiam de tudo. Yuri bateu palmas, contente, e agradeceu. Mas logo seu rosto se transformou em surpresa. Alguém havia pisado nos cacos espalhados pelo chão. Jin-Hook entrou em cena, mãos nos bolsos, caminhando tranquilamente pelo salão. Ele inclinou a cabeça e comentou com desdém sobre a bagunça. Aproximou-se dos pergaminhos amassados e concluiu que aquelas pessoas não tinham sequer o mínimo de etiqueta ao lidar com relíquias antigas. Sacudindo o papel amarelado, comentou aliviado que, ao menos, nada havia sido rasgado. Silenciou quando ouviu sua própria voz sendo chamada. Yuri, olhos queimando de ódio, perguntou se ele achava que ela estava brincando. Anubis bateu o pé no chão, levantando poeira. Com um sorriso insano, a garota ordenou: mate Jin-Hook. O monstro abriu a boca, ergueu a lança e avançou contra o protagonista. Jin-Hook permaneceu imóvel. Franziu o senho quando a lâmina da lança surgiu diante de seus olhos. Então, apenas acenou com a mão. A arma voou para trás, caindo no chão atrás dele. Yuri abriu a boca, surpresa. Atrás de Jin-Hook, o chão estava rachado em uma fenda profunda. Ninguém conseguia acreditar no que ele havia acabado de fazer. Dois rapazes o encaravam boquiabertos, tentando entender. Não tinham visto sequer o momento em que ele desviara. E, além disso, suas mãos estavam intactas. O protagonista sorriu em silêncio, pensando que aquelas pessoas simplesmente não faziam ideia de quantos pontos de status ele possuía. Então voltou o olhar para a sombria silhueta da divindade egípcia e perguntou a Yuri o que ela faria agora, tendo perdido sua única arma. A estudante baixou a cabeça, abriu a mochila e respondeu que ninguém havia dito que possuía apenas uma estatueta. Objetos escuros emergiram de sua bolsa escolar. Um brilho mágico os envolveu. Réplicas de deuses egípcios antigos começaram a levitar diante de todos. O sistema notificou. A réplica da relíquia sagrada, encarnação de Anubis, despertou. Os olhos de Jin-Hook se arregalaram. Ele assistia à cena incrédulo, a boca entreaberta. O suor escorria pelo rosto da garota, enquanto correntes de energia negra giravam em torno dela. O que você acha disso, Jin-Hook? Perguntou Yuri, posicionando-se atrás de um grupo de criaturas sombrias. Ainda tem vontade de rir? O protagonista sorriu de canto. Comentou que era uma boa ideia, reconhecendo que o nível dela era respeitável, já que conseguia manter 5 invocações com tão pouca mana. Mas em seus pensamentos, ele comparava aquilo aos veteranos experientes, como John. A lembrança da cena em que o fogo engolira o corpo do homem insolente ainda ardia em sua mente. Irritada,
Yuri cerrou os dentes e devolveu a ele as próprias palavras. Jin-hook ergueu a mão e, num gesto displicente, afirmou que avaliava aquilo entre bom e aceitável. A garota franziu o senho. Você só quer pagar de frio e descolado. Não gosto de você. Jin-hook semicerrava os olhos, encarando-a com desagrado. Então abriu um sorriso e disse: nesse caso, melhor eu mesmo mostrar. Com as mãos, segurou um velho pedaço de papel, pensando que, se as técnicas fossem muito diferentes, não havia como comparar. Jogou o papel para o alto. Um tigre estava desenhado na folha. Fluxos de energia mágica começaram a emanar de sua palma erguida. O sistema notificou: mana injetada na réplica da religião sagrada do Tigre dos Pinhos. Jin-hook inclinou a cabeça para frente e sorriu. Outra mensagem surgiu. O regente das montanhas apareceu. Do lado dele, formou-se a imagem de um enorme tigre. Ele estendeu a mão, guiando a fera. Os olhos de Yuri se escancararam em pavor. Impossível, sussurrou, enquanto o chão tremia sob as patas da criatura. Os olhos do tigre brilhavam em amarelo. O sistema o classificava como uma criatura sem nome da era Joseon. A divindade egípcia arreganhou os dentes. Jin-hook acariciou o pelo do animal e zombou. Como ousa um simples chacal mostrar os dentes diante do regente das montanhas? Apontou o dedo para os inimigos e decretou: sirvam-se. O tigre abriu a boca e avançou. O adversário ergueu o escudo e rugiu. Mas a pata do regente cortou o ar em um golpe horizontal. A cabeça do inimigo rolou no chão. As 3 outras encarnações de Anubis brandiram suas lanças. O tigre rugiu e, em um salto, abateu outro deles. Sua mandíbula se tingiu de sangue enquanto dilacerava os oponentes em pedaços. Os olhos continuavam a brilhar, e a velocidade de seus movimentos era tão brutal que sua imagem se tornava um borrão. O suor escorria pelo rosto de Yuri. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que via. Parada diante da figura negra de Anubis, pensou que já ouvirá falar de várias formas de usar relíquias sagradas, mas jamais daquele jeito. Levantou o rosto. O mana emanado do tigre era tão intenso que parecia rasgar sua própria pele. De repente, uma luz branca explodiu diante dela. Yuri percebeu que não poderia vencer. Caiu de joelhos, os olhos marejados de lágrimas. Estava frustrada. Acreditara ter conquistado os itens mais poderosos, mas estava enganada. Jin-hook, de mãos nos bolsos, caminhou até ela. A garota, com raiva, se perguntava quem diabos era aquele homem. Parado diante dela, que se encolhia no chão, ele sorriu e ordenou: entregue o item. O suor escorria pelo rosto de Yuri. Do que está falando? Murmurou, trêmula. O protagonista agachou-se ao lado dela, fitou-a com desgosto e exigiu: a máscara de Tootin-Common. Passe para mim. Yuri franziu o senho, mordeu os lábios e retrucou, perguntando para que ele usaria um item inútil na Coreia. Jin-hook estreitou os olhos e a encarou em silêncio. Então ergueu o dedo e fez um gesto. O rosto de um tigre surgiu diante dela. Tremendo, Yuri gaguejou, dizendo que entregaria tudo. No chão, a mochila aberta se espalhava entre cacos de vidro. Uma máscara com o rosto de um antigo faraó egípcio flutuava no ar. Você obteve a réplica da relíquia. Máscara de Tootin-Common. Jin-hook segurou o artefato e pensou, satisfeito, que havia conseguido sua segunda relíquia sagrada com facilidade. Yuri ergueu uma sobrancelha, encarando-o. Você está atrás do mapa de Taedonjido, não é? Ele inclinou a cabeça. Isso não é da sua conta. Mas, no fundo, apenas havia esquecido do mapa. Acariciando o tigre, ordenou à criatura que verificasse tudo. O animal mostrou os dentes, e Jin-hook reforçou que ninguém deveria segui-lo. Yuri apertou a mão contra o peito, apavorada, enquanto observava o regente das montanhas liberar correntes de poder sombrio pelas patas. De costas, o protagonista sorriu em satisfação. Tudo estava pronto. Ergueu o olhar para as escadarias que levavam acima. Chegou a hora, pensou. Levantou a mão, convicto de que deveria obter a habilidade mais poderosa da Torre dos Desafios. Nas paredes, números e letras marcavam os andares. Numa sala escura, sob vidro protetor, uma urna brilhava. O suor escorria pelo rosto de John. Ele não entendia como Yuri permitirá que as coisas chegassem àquele ponto. Agora, o velho e Jin-hook estavam lado a lado. O protagonista fechou o punho, refletindo que não fora nada fácil John alcançar aquele lugar. Ainda suando,
O mago idoso questionava como aquele jovem havia conseguido passar por Yuri. Diante deles, a porta emanava um brilho azul. Jin-Hook levou a mão ao rosto e comentou: parece um tipo de barreira de nível 1. John fechou os olhos, reconhecendo. Então você sabe o que é. Ele tocou a barreira, surpreso. É a primeira vez que vejo algo assim. Força bruta e magia de ataque são inúteis aqui. Jin-Hook estendeu a mão, fechando os olhos para sentir o fluxo mágico. Precisava encontrar o ponto onde a corrente se dividia. Da esfera branca à frente, emanava fumaça azulada, dentro da qual havia uma inscrição. O protagonista abriu os olhos, em pensamento, murmurou: Carpo. Sem retirar a mão da barreira, virou-se para John. Acho que sei como destruí-la. Mas há uma condição. Condição? John estreitou os olhos. Você vai manter sua magia de fogo aplicada contra o campo. Isso vai enfraquecê-lo aos poucos. Enquanto isso, eu entro e recupero a relíquia necessária. O velho coçou o queixo, sorrindo ironicamente. Então devo ficar aqui fora, sustentando a barreira, enquanto você age lá dentro. Jin-Hook rangeu os dentes, mas insistiu. Eu mesmo não consigo manter um feitiço ofensivo de alto nível por tanto tempo. É a única alternativa. O amanhecer está próximo. E não temos escolha. Dou-lhe o mapa em troca. Eu fico com outra coisa. John franziu a testa. O pior cenário seria terminar sem nada em mãos. Fechou os olhos e perguntou: você promete me entregar o mapa? Jin-Hook sorriu. Não quero me tornar inimigo de alguém que possui magia de alto nível. O velho suspirou, relutante. No fim, não tinha alternativa a não ser confiar naquele rapaz. Muito bem. Eu acredito em você. O protagonista voltou-se para a barreira, os olhos estreitos. Então, cuide disso.